irmãos que têm o seu exemplar bíblico nas suas mãos, que você abra no livro de Jeremias. Você abra a sua Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 18. Glória a Deus. Jeremias, capítulo 18. Glória a Deus. Ou seja, Jeremias 11. Quem puder se colocar de pé Glória a Deus. para reverenciar essa palavra que é santa. Jeremias 11, a partir do verso 18. Glória a Deus. Quem está feliz com o Senhor, diga glória a Deus. Quem vai morar no céu, diga aleluias. Louvado seja Deus. Jeremias capítulo 11, e o verso é o 18. Glória a Jesus, glória a Deus. Podemos ler, igreja? Glória a Deus. Não precisa de pressa, os irmãos que não encontraram, fique tranquilo. Você está na casa do Pai. Hoje o Papai tem uma palavra para a sua vida, para a minha vida, para nossas vidas. Glória a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Todos acharam? Diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e o Senhor deu a mim o conhecimento disto, e eu sei isto, quando me mostraste os seus feitos. Porém, eu era como um cordeiro ou um boi que é levado ao matadouro. Eu não sabia que eles tinham pelejado e intentado malignamente contra mim, dizendo: destruamos a árvore do seu fruto e cortamo-lo da terra dos viventes, para que o nome não seja mais lembrado. Porém, o Senhor dos Exércitos, Ele me julga justamente, e que prova os rins e o coração. Permita-me ver a tua vingança sobre eles, e a ti revelei a minha causa. Portanto, dizia o Senhor acerca dos homens de Anatote, que buscam a tua vida, dizendo: não profetiza no nome do Senhor, porque tu não moras por nossas mãos, para que tu não morras pelas nossas mãos. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os punirei. Os homens jovens morrerão pela espada, e os seus filhos e suas filhas morrerão de fome, e não haverá remanescente deles, pois eu trarei o mal sobre os homens de Anatote até o ano da sua visitação. Diga Senhor Jesus. Mais alto, diga Senhor Jesus. Eu preciso da tua palavra para entender o teu projeto na minha vida. Fala comigo através do teu Espírito Santo. Amém. Dê a mais linda salva de palmas para Cristo. Deixa Deus usar nessas palmas, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Aleluias. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós estamos nessa noite com a oportunidade de estar mencionando a palavra do Senhor. E esse livro de Jeremias, ele é um livro de muita admiração no meio do povo judeu. Ele é um livro que ele tem
1370 versículos, e ele tem 52 capítulos, né? Ele é um pouco menor do que o Terrilim, que é o livro de Salmo. O livro de Salmo, ele contém 2461 versículos e 150 capítulos, que ele é um livro de cântico que apresenta poesia. Que temos também o segundo maior livro da Bíblia do Velho Testamento, que é o livro de Isaías, né? Que ele tem 1236 versículos e 66 capítulos. O livro de Jeremias, o chamado de Jeremias, ele se deu no ano 626 antes de Cristo. Quando Jeremias ele entrou para o rol dos profetas, eles estavam vivenciando o período mais caótico da vida moral, ética, física e espiritual que Israel já poderia ter enfrentado. Porque Israel, meus irmãos, todos sabem que foi tirado do Egito com a mão forte do Deus poderoso e foi implantada numa terra onde mana leite e mel, onde Deus deu para eles a oportunidade de ser proprietários, porque lá onde é que eles moravam, eles eram escravos, eles viviam debaixo de chicote, comendo resto, apanhando e sendo privado de alguns costumes, que seja até de adoração. E Deus tirou eles com mão forte e implantou. Só que, como eu li lá no começo do culto, aliás, não li, citei, né, os 10 mandamentos sobre a prostração diante de imagem, de escultura, diante de ídolos, né? Deus repugna isso aí. Um dos pecados que Deus não aceita é ser trocado por outro ídolo, por outra entidade, né? Em Israel, eles conseguiram viver 120 anos no Reino Unido, que se deu por 40 anos no reinado de Saul, mais 40 anos no reinado do rei Davi e mais 40 anos no reinado do rei Salomão. Só que quando o rei Salomão morreu, o reino se dividiu, porque Roboão implantou carga tributária acima do normal no povo, e o rei Jeroboão começou a persuadir as pessoas, falando que eles não deveriam aceitar essa sugestão que estava sendo aplicada sobre eles. Então começou uma rebelião. As tribos de Israel desceu 10 para o norte e ficou 2 no sul, que é Benjamim e que é Judá. Ficou do lado do Roboão, e as outras 10 tribos desceu para o lado de Jeroboão. Que no ano de 72 depois de Cristo, antes de Cristo, o rei da Síria veio e pegou aquelas 10 tribos, elas deixou de existir. Deus varreu Israel do mapa e ficou as 2 tribos do sul na cidade de Jerusalém. Então aquilo ali já era um despertamento de Deus para o povo se despertar e consertando as suas vidas tortas, que estava sendo uma sofisma. O que é sofisma, pregador? É uma imagem verdadeira, porém com fundo falso. Porque dentro de Israel, ou seja, dentro do reino do sul, que era Judá, tinha os cultos bonitos, tinha de ano em ano, tinha as festas. Tinha a festa da Páscoa, tinha a festa da colheita, tinha várias festas, 7 tipos de festa. O povo sabia celebrar, o povo sabia fazer bonito, mas eles não viviam o culto após o culto. Eles não viviam a vida que eles representavam no dia de festividade. Porque quando acabava as festas, cada um se tornava para os seus ídolos, né? Que era Baal, que era Azera, que era Ísis, que era Star. E Deus então levanta
um homem capacitado, porque ninguém tinha coragem de falar. Quem vai falar contra a cúpula? Quem vai chegar lá no bigode do Lula lá, colocar o dedo no nariz dele e entregar uma profecia contra, desfavor para ele? Quem tem coragem? Ele manda matar. Falar, se você não se arrepender, Deus vai quebrar a sua geração e não vai morrer ninguém de cabelo branco. Ele manda matar, foi ameaçou. Ele não vai falar que é uma profecia, ele vai falar que é uma ameaça. E esse era o quadro de Jeremias. Jeremias, ele era uma pessoa que foi levantado porque ele não tinha medo de falar. Ele não tinha medo, ele entrava na cúpula. E ele entrou nesse ministério de profeta na época que o pior rei de Israel exercia, que era o rei Zedequias. Quem que era o rei Zedequias? Zedequias era filho de Joaquim, porque teve dois Joaquim. O primeiro Joaquim, ele foi morto. O segundo Joaquim tomou vassalo, levaram para a Babilônia, ficou lá 3 anos, depois morreu. E o próximo que entrou era Marionete. Esse aqui trabalhava a favor do reino da Babilônia. Ele morava no meio do povo judeu, só que o coração dele era babilônico. É isso que nós temos que zelar da nossa índole espiritual, porque muitas das vezes, nós queremos vivenciar as coisas de Deus, porém com o coração interligado naquilo que não é agradável aos olhos de Deus, e isso também desagrada o caráter de Deus. Mas a história, meus irmãos, de Jeremias, eu não vou falar agora sobre o que ele fez. No finalzinho talvez eu fale. A história de Jeremias, ela não começa no capítulo 1 de Jeremias. Ela não começa no capítulo 1. A história de Jeremias, ela começa em 1 Reis, capítulo 1. Ou seja, capítulo 2. A partir do verso 26. O que aconteceu nesse versículo, pregador? Salomão subiu no trono. E Salomão agora, ele recebeu uma ordem do rei Davi de não deixar nenhum dos rebeldes descer a sepultura de cabelo branco. Davi falou, seja homem, não deixa nenhum rebelde descer a sepultura de cabelo branco, mate todos, não deixa, porque senão a rebelião vai reinar. E o que ele fez? A primeira morte, o primeiro que ele matou foi o irmão dele, chamado Adonias. Porque além de Adonias tentar fazer uma rebelião no reino, Adonias, ele causou vários males dentro de Israel. E o que eu entendo com isso? Que se nós não der conta de governar a nossa própria família, se nós não der conta de liderar dentro da nossa própria casa, não adianta você ficar querendo dar conselho para casamento do A, para casamento do B, para filho rebelde do fulano de tal, porque os nossos filhos, a nossa família, a nossa casa é primórdia. Nós temos que primeiro sacerdotar a nossa casa, a nossa família, os nossos entes queridos que está dentro da nossa tutela. E foi isso que Deus estava mostrando. Antes do rei receber toda a sabedoria, ele tinha que aniquilar a rebelião dentro de casa, porque uma casa que se divide, ela não vai para frente. A insatisfação, ela faz traição acontecer. A insatisfação, ela faz muitos males dentro de um lar. Primeira coisa que tem que ser resolvida é a insatisfação. Tem que haver reconciliação, ou caso não haja, temos que fazer do jeito que Deus manda. E ele fez. Depois ele foi lá e matou Joabe. Quem que era o Joabe? O Joabe era um soldado, ele era um general de Davi. Ele era um general forte. Mas por que ele matou ele? Esse Joabe era um cobra cega. Ele matou o Abner na traição. Davi decretou um tempo de paz, O Joabe forjou um encontro falso, disse que era um encontro com o rei. E na hora que o Abner chegou para encontrar com o rei não estava lá. E o Abner veio e empurrou nele a espada. Na hora que o Davi ficou sabendo, ele falou, você matou um cara de caráter. Eu não te ordenei matar aquele. Então ele era mau caráter, ele eliminou ele também. E depois ele foi lá e matou o Simei.
Ele matou Simei, que era um dos soldados de Davi, que rebeliou também contra o reino. E aí ele vai e chama o Abiatar. Quem que era o Abiatar? O Abiatar era o sacerdote que acompanhou Davi. Né? Quando Davi babou lá na frente do rei, quis para não morrer, Abiatar estava com ele. Quando Davi entrou na caverna de Adulão, Abiatar estava com ele. Quando Davi entrou naquela caverna, onde que ele ficou aprisionado pelos soldados de Saul, o Abiatar estava com ele. Então, o Salomão olhou para o Abiatar e falou assim: olha, Abiatar, está lá no primeiro Samuel, no capítulo 2 e no versículo 26. Eu não vou te matar, porque você foi lado a lado com meu pai. Meu pai sofreu, você sofreu com ele. Na hora que ele ia morrer, você intercedeu por ele, então você não vai morrer. Porém, você é um rebelde, você sabe, né? Você é um rebelde. O que você fez aqui dentro de Israel não tem perdão. Então, a partir de hoje, não vou te matar, mas pode sumir para a terra de Anatote. Eu quero que você some daqui para a terra de Anatote. E ele foi embora para a terra de Anatote. E ele foi para Anatote, ficava 6 quilômetros de Jerusalém. E por ele ter sido expulso pelo rei, a cúpula judaica fizeram um relatório. Que esse sacerdote, ou seja, qualquer sacerdote ou profeta de Anatote, tinha que ser observado, não poderia entrar em Jerusalém para profetizar. Mas alguém levantou na cúpula judaica e falou assim: mas eles são judeus, nós não podemos privar o direito de adoração deles. Aí o que a cúpula judaica decidiu? Não, então eles podem vir celebrar, mas eles têm que ser o último a chegar na festa. E outra, toda vez que eles chegarem na festa, eles têm que chegar de cabeça baixa, porque eles têm que se humilhar, porque eles foram expulsos daqui. Eles são a última raça que nós podemos esperar na festa judaica. Tem que chegar de cabeça baixa. De cabeça baixa. O que aconteceu? Abiatar ficou com essa herança. Ele foi para Anatote, né? E o filho de Abiatar nasceu com essa herança. Com 6 anos, o pai já era obrigatório levar o filho para a festa anual, que era a festa pascual. E o filho chegava com o pai tinha que chegar na festa de cabeça baixa. Que isso, papai? Eu não posso, nós não podemos. Abaixa, filhinho, a cabeça, porque nós somos malditos, o rei nos maldiçoou. E a cúpula judaica fez o relatório, nós temos que entrar de cabeça baixa. E eles entravam de cabeça baixa. Os filhos de Abiatar entrou de cabeça baixa. Os netos de Abiatar entrou de cabeça baixa. Os bisnetos de Abiatar entrou de cabeça baixa. Só que nos bisnetos de Abiatar surgiu um homem. E o nome desse homem era Ilquias. Grave isso aí no seu coração, Ilquias. Esse Ilquias, ele não aceitou esse negócio, porque ele ia orar todos os dias. Ele não se rebelou contra o rei. Ele entrava de cabeça baixa, porque era lei, estava escrito no relatório pela cúpula judaica. Então eles entravam de cabeça baixa. Só que o Ilquias falou: não, eu não aceito. E começou a buscar a Deus com intensidade. E ele conheceu uma moça e casou. E ele casou com essa moça e teve com ela um filho. E na hora que ele teve um filho, ele fez a oração, pediu ao Senhor a direção para colocar o nome no filho. Só que ele virou e falou assim: só vou revelar o nome do filho no dia da festa do Cordeiro Pascal. E ele entra, meus irmãos, então, de cabeça baixa em Jerusalém. E todo mundo falando: os malditos aí, os natotitas aí, ó, tudo de cabeça baixa. Os anatotitas. Quem que é aquela? Os anatotitas. Credo, anatotita, deixa eu sair de perto antes que a maldição me pega. Todo mundo humilhava os anatotitas. Todo mundo fazia deles de gato e sapato. Muitos cuspia neles, né? Porque anatema, maldito, anatema, Deus amaldiçoou, o sacerdote amaldiçoou.
eles achavam ali que aqueles ali estavam trazendo maldição para a festa. E eles encaravam mesmo com um olhar de maldade. Esses caras podiam morrer todo mundo lá, dar uma praga lá no anatote, matar esses anatotistas, tudo, para a nossa festa melhorar. Porque estava a festa mais boa, era só os anatotistas chegar, a festa esfriava. Todo mundo ficava ali, chegou os anatotitas, chegou os malditos, chegou os amaldiçoados. Mas aí vem Ilquias com seu filho de 6 anos de cabeça baixa. Baixa cabeça, filhinho. Lá vai ele de cabeça baixa. Chegou lá o sacerdote. Quem que é que vai apresentar o menino hoje? Aí Ilquias levantou a mão, eu, de cabeça baixa. Chegou lá, apresentou o filho. Qual que é o nome dele? O nome dele será Jeremias. O que é que significa Jeremias? Aquele que estabelece para andar de cabeça erguida. E Jeremias então começa em todas as festas anual com o pai, entrava em Jerusalém de cabeça baixa. O pai abaixa a cabeça, não, abaixa a cabeça, está no Talmud, está na cúpula judaica, está no relatório, abaixa, senão nós infringimos a lei, abaixa. Só que um certo dia, meus irmãos, eles chegaram na festa, estava todo mundo já dentro do templo, celebrando, apresentando os seus cordeiros, e Deus não estava na festa, porque o povo estava fazendo o sofisma, que era uma imagem verdadeira, porém o fundo mentiroso. Deus não estava lá, porque Ezequiel capítulo 10, no versículo 1, fala que viu Deus saindo do templo pela porta oriental, repousando sobre o Monte da Oliveira. Então Deus não estava lá. O sacrifício era bonito, o culto era bonito, mas Deus não estava presente. Do lado de fora do templo, aonde ninguém esperava Deus, Deus desce. Rabande calabaçúbia, remantoracai, barace calabai. Deus desce, e Deus desce no ouvido de Jeremias, e ele fala em Jeremias capítulo 1 e no verso 5: Jeremias, no ventre da sua mãe eu te escolhi, eu te separei, eu te remi, eu te ungi as nações, Jeremias, eu te dei por profeta, Jeremias. Tu és meu, tu és meu. O que eu vejo nisso? Ali agora começa um relampejo de oportunidade para os anatomistas, para os anatotistas. Começa então o relampejo de resgate de Deus brotando no meio dos anatotitas. E Deus então começa, meus irmãos, a olhar para os anatotitas, e de repente vem um primo de Jeremias chamado Anamel, vendeu Anatote para Jeremias, a terra que era amaldiçoada. Agora Deus estava abençoando aquela terra, aleluias. Os reis tudo queria aquela terra, todo mundo lutava por ela, mas ninguém conseguia saquear aquela terra. Ninguém conseguia tirar os anatotitas de lá. Por quê? Porque tinha uma cerca de Deus ali. Mas espera, que a terra não era maldita? Não tinha sido amaldiçoada pelo rei? Sim, mas quando Deus resolve virar a chave do cativeiro, não existe homem valente, não existe governo valente, não existe general de exército que possa fazer guerra para tentar travar o passo do nosso Deus, porque a Bíblia diz no livro de Salmo 46 e no verso 9, ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei-vos que eu sou Deus. Se tem algum caso assim, saiba que em você para a maldição. Glória a Deus, aleluia. Se a maldição veio pulando de geração em geração. Ai, o meu marido, a prima dele desquitou, e a tia dele pegou trombose, a minha mãe pegou AIDS, o meu pai pegou câncer, mas você não, porque Deus colocou o pé na porta. Deus está mudando o cativeiro. Não quer dizer que a sua família foi amaldiçoada,
que viveu tempos de maldição, que andou de cabeça baixa, que você vai fazer o mesmo. Eu quero te dizer nessa noite que Deus está liberando um decreto de vitória aqui. Deus está virando a chave de cativeiro aqui nessa noite. Se ninguém esperava isso, vai ter que engolir seco. Vai ter que engolir seco, porque o nosso Deus, Ele é dono de tudo. É Ele que manda. Aleluia. Jeremias então agora, meus irmãos, ele recebe a chamada de profeta. E ele começa a deslocar todos os dias da cidade de Anatote, que era 6 quilômetros longe de Jerusalém. E ele compra uma casa, irmão Paulo, dentro de Jerusalém. Os anatotitas, toda vez que eles chegavam, eles eram os últimos a chegar. Mesmo assim, tinha que humilhar para abrir o portão da cidade. Oh, pelo amor de Deus, eu sou judeu, eu quero adorar. A festa é o meu direito, eu tenho que entrar, eu quero adorar. E os caras custavam abrir o portão. Os anatotistas, como é que é? Deixa entrar? Aí um ficava caladinho, outro, gente, como é que é? Deixa os caras entrar. Os anatotistas, deixa entrar. Ninguém queria deixar eles entrar, porque a terra deles foi amaldiçoada. Mas de repente Jeremias, ele compra lá uma casa dentro de Jerusalém. E o que aconteceu? Dele morar dentro de Jerusalém, deu legalidade para os anatotistas entrar de cabeça erguida, né? Agora Jeremias, ele chega para profetizar em Jerusalém, ó. Parece que o portão era eletrônico, abria até sozinho, irmão Paulo. Porque o nosso Deus é aquele que mete a mão no pó, no monturo. Ele pega aquilo que ninguém pega, ele escolhe aquilo que ninguém escolhe, para fazer virar a chave do cativeiro. Eu quero te dizer que não menospreze aquele que não tem probabilidade, porque o nosso Deus, ele sempre trabalha na contramão da lógica. É aquele que às vezes a gente acha que não tem a probabilidade, é aquele que Deus quer, é aquele que Deus muda. Então Jeremias agora, ele tinha um livre acesso. Isso aqui, ó, foi uma maldição que eles jogaram nele, esse versículo que nós lemos. Não sei se vocês prestaram atenção, né? Isso aqui, ó, é os anatotitas falando com Jeremias. Eu quero repetir a mensagem aqui. De Jeremias capítulo 11 e no versículo 18, olha aqui. O Senhor deu ao conhecimento disto, eu sei isto. Então me mostraste os seus feitos, porém eu, como um cordeiro ou um boi que era levado ao matadouro, de cabeça baixa no caso, eu não sabia que eles tinham planejado intentos malignos contra mim, dizendo: destruamos a árvore. O que é a árvore? A descendência, a árvore genealógica. Tudo que nasce na Anatotita é maldito, tem que ser encarado com o mesmo rigor. Destruiremos a árvore com seus frutos, cortamos da terra dos viventes, e o nome não seja lembrado. Para que você vai lembrar de uma pessoa maldita? Só que, meus irmãos, Jeremias, ele mudou o quadro da história. Porque olha aqui, Jeremias, ele foi chamado em 626 para representar o ministério profético. 626 para 2024 tem quase 3.000 anos, né? Eu não sei quanto que Jesus vai voltar, se é daqui mais 20 dias, ou daqui mais 30 dias, ou se é daqui mais 100 anos, ou se é daqui mais 2.000 anos. Mas todo crente que quer morar no céu vai ter que ler o livro de Jeremias capítulo 1 e contemplar ali, ó, Jeremias, filho de Uquias, que mora em Anatote. Jeremias, filho de Uquias, que mora em Anatote. Jeremias mudou o quadro da história do pai, da família e de todos os anatotitas. Aleluia! É isso que eu queria te falar nessa noite. O apóstolo Paulo, ele falou no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, no verso 31,
Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu quero te dizer que Deus, às vezes, Ele não tem compromisso com seu pai que bebe cachaça. Ele não tem compromisso com seu tio que às vezes vende pedra ou fuma pedra. Deus, Ele não tem compromisso às vezes com seu sobrinho que cheira cocaína e que se prostitui. Mas Ele não deixa o mal chegar nele, sabe por quê? Porque Ele tem uma aliança contigo. Enquanto você estiver na terra, a sua geração vai viver debaixo da proteção divina por amor a você. Aleluia! Aí às vezes você fala assim, mas Ele que faz o preço, eu que pago. Né? Quantas pessoas aí têm que pagar preço de coisas que não foi eles que usaram? Né? Ameaça, né? A pessoa vem para cima, né? Principalmente na bandidagem. Quando vai um parente seu lá e faz uma conta com o bandido vem cobrar com severidade. É assim. Mas eu sou crente, não quer saber não. Os caras chegam como se fosse o cara que fez, né? Já chega peitando. Já chega querendo botar pressão para cima de qualquer um que estiver lá. Só que o que acontece? Você não pode pular do barco. Sabe por quê? Porque se você pular do barco e dar desistência, esse seu parente morre. Enquanto você estiver com o joelho dobrado, pode querer oprimir, pode querer fazer afronta, pode querer forçar alguma coisa, mas enquanto o Deus da sua vida estiver na sua vida, ninguém da sua casa morre, ninguém da sua casa deixa a sepultura por amor a você. Aleluia! Irmãos, essa foi a palavra que Deus me deu. É que o Espírito do Senhor permaneça a falar mais e mais em cada coração. Quem entendeu o que Deus quis dizer, diga glória a Deus.